Olá pessoal, sou Flanca Taídes do canal Historiando a Verdade e hoje eu vim abordar aqui, mas antes de abordar, deixa o like, que o like é muito importante para a indicação do canal, do conteúdo, para que outras pessoas tenham acesso. Eu vim falar de mais uma guerra no Brasil, que é a formação das organizações criminosas, tá? Ao contrário de que muita gente diz, né, a primeira foi o Comando Vermelho. O Comando Vermelho foi criado em Ilha Grande, né? É um presídio que misturou presos políticos com presos comuns, não é? E a ideia de justiça social foi passada para eles, não é? É a organização, de como se organiza, de como se prepara para uma guerra de guerrilha, né? Como se atende a comunidade, né? E aí vamos pegar um pouco da história do Brasil. A República que veio em 1889, não é, prometia aproximar o povo do governo. Passamos 30 anos na política do café com leite, depois ditadura Vargas, depois da ditadura Vargas veio o general, que me foge o nome agora, mas já eu lembro. Depois veio Juscelino Kubitschek, Jango Goulart, etc, etc. E o Estado nunca esteve no morro, que foi preenchido pelos escravos libertos, mas analfabetos, e a negação do emprego pela burguesia cafeicultora, que se negou a empregá-los, não é? E piorou a condição, né, dessa periferia dos morros com a revolta da vacina em 1904. De lá para cá, o Estado nunca chegou para levar políticas públicas, tá? E aprendendo, né, essa questão de solidariedade dentro, né, do presídio de Rio Grande, na ilha de Rio Grande, né, o Comando Vermelho nasceu, não é? E eu deixei alguns likes aqui, alguns links, né? De que as pessoas, quando precisam de remédio, precisam de dinheiro para comprar até um cigarro, né? Eles pedem para as pessoas ligadas ao crime organizado, não é? Que é extremamente criminalizado. Mas o pior deles é a milícia, não é? Que é policiais que traíram a sua função de proteger a sociedade e viraram verdadeiros bandidos, não é? O Comando Vermelho, ele nasce com dois nomes principais, Professor e Escadinha, né? Hoje, o mais importante preso, não é, do PCC, aliás, do Comando Vermelho, é o Fernandinho Beiramar, né? E, né, o Comando Vermelho é uma organização extremamente organizada, não é? Mas menor do que o PCC, né? Que eu deixei um vídeo aqui, que um link, que um idiopata, que se diz cientista político, diz que quem criou o PCC foi o PT, né? Só que o PT nunca administrou o estado de São Paulo. E o PCC surgiu em 93, né? Muito depois, muito influenciado pelo massacre do Carandiru. Em 93, né? Tinha alguns líderes, né? Tem um só que sobrou, né? Mandaram matar, inclusive, a mulher de Marcola. E Marcola, a partir de 99, 2002, ele assume o poder para nunca mais largar. Ele é o chefe máximo do PCC, tá? O PCC também, não é? Ele surge com essa ideia, né? Também de sempre estar protegendo os seus, tá? E aí as pessoas dizem, não, mas o crime está ligado a essas organizações criminosas fundamentadas no tráfico, mas o tráfico existe porque o asfalto, lá embaixo, Copacabana, Leblon e etc, etc, consomem. A gente viu isso no Tropa de Elite, não é? Os dois
tem organização que parte da união de presos políticos, não é? Com presos comuns, não é? Presos políticos por quê? Acusado de sequestro, não é? Acusado de terrorismo por assaltar banco. O maior terrorista da face da terra é um banco, né? Então assaltar um banco é terrorismo contra terrorismo, não é? Os terroristas que essa ditadura chama, se for comparar com o terrorismo de Estado, não é? Quando pega um brilhante Ustra, herói de Bolsonaro, que chega a matar seres humanos a pancadas, a choques elétricos, colocar camundongos, baratas em órgãos genitais femininos, que batem em mulheres até elas defecarem, urinarem e chamam os filhos para ver, não é? Que dá tanto choque, né, em vagina, pênis, né, que é uma coisa assim de se achar assim uma coisa animal, não é? E, não é, o Comando Vermelho vai surgir com essa ideia de colaboração social, partindo dos ensinamentos, né, de freis, de pessoas organizadas de lutas de classe social, não é? Os chamados terroristas pela ditadura, né, que na verdade o terrorismo era praticado pela ditadura. Para se ter uma ideia, em São Paulo, a Rota 66, só o Conte Lopes matou 150 seres humanos. Dentre eles, 5% tinha passagem na polícia. O resto, não. Não é? Aí o cara, mas matou bandido. Se fosse o seu filho, você não diria isso. Mas como é o filho dos outros, né, você aceita. Né? Eu costumo dizer que isso é desvio de caráter. Não é? Porque se fosse o seu filho ou a sua filha que fosse estuprada ou que fosse ejaculada na cara, né, por um soldado do DOI-CODE, você mudaria de opinião. Mas como é o filho dos outros, ele era terrorista. Terrorista por quê? Qual é a ameaça que o pseudo-comunismo causou no Brasil? Agora a gente pode falar, eu já falei em duas, né? O capitalismo causou desgraça no país, desde Cabral. Né? Ou não seria desgraça matar 7,5 milhões de índios? Ou não seria uma catástrofe trazer 12 milhões de negros para serem escravizados no Brasil? Ou não seria desgraça, não é? Matar um bebê no facão, um bebê indígena, por garimpeiros? Ou não seria desgraça um massacre de Eldorado dos Carajás? Não seria desgraça matar Chico Mendes, Dorothy Stang, não é? Tudo isso crime da direita, não é? E não é, né, comunismo, é capitalismo, tá? A derrubada da floresta amazônica, que acontece aos dias de hoje, os grandes grileiros de terra, eles nenhum são comunistas, são todos capitalistas, não é? Então, crime, quem praticou foi a direita. A esquerda só existe esse discurso farsante, né? Esse discurso, como diria Bertolt Brecht, né? Toda vez que a elite se sente ameaçada no seu status quo, apela para a cadela do fascismo, não é? Nunca ocorreu. Em 64 não teve comunismo, no governo Lula, longe do comunismo, Lula nunca foi comunista. Não é? E o comunismo nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Não é? O que chamam de comunismo foi ditadura de Stalin, foi ditadura de Mao Tse Tung, né? Foi ditadura inclusive de Fidel Castro, que de todas foi a mais benéfica, porque pelo menos a população não é tão ignorantizada ao ponto de colocarem lá um Jair Bolsonaro e eles elegerem. Né? Eles são mais preparados intelectualmente. Tá? Então, o Comando Vermelho foi formado do aprendizado, né, dos presos políticos, né, que criaram uma certa noção de guerrilha, certa noção de trabalhar a comunidade, de conquistar a comunidade,
né? E por lutar por uma certa justiça social que o Estado nunca levou, tá? Já o PCC vem depois do massacre do Carandiru, se consolida, né, no governo do PSDB, que está aí desde, né, 1984 e que nunca saiu. E aí, né, é uma covardia dizer que, né, colocar a culpa no PT, que nunca governou. E ainda o idiopata fala de direitos humanos. Direitos humanos, né, são direitos para todos. O direito humano me garante água, me garante alimentação, me garante direitos civis, sociais e políticos. Sem os direitos humanos, eu poderia ter ou não ter isso, não é? Agora, o próprio Código de Execução Penal diz que um preso tem que ficar numa cela de 2x2, e não acontece. O preso tem que ter, né, ele já está preso, ele perdeu o segundo direito mais importante dele, que é a liberdade. Né? O preso não precisa comer marmita estragada, porque o governo superfatura muitas vezes a marmita dos presídios e manda estragada para os caras. Né? Isso é ressocialização? Qual é a proposta que existe para ressocialização? Né? Qual é o resultado disso? O Brasil já é o terceiro maior país com encarceramento do mundo. Só perde para a China, né, com 1 bilhão e 400 milhões, e para os Estados Unidos, que há uma política de encarceramento, né, desde a política chamada Lei e Ordem. O que é Lei e Ordem? Obedeçam os que mandam e baixa a cabeça porque você é pobre. Você tem que baixar a cabeça e dizer sim, senhor, e não, senhor. Tá? Então, é mais uma história. Hoje o líder, né, acredite-se que o líder do Comando Vermelho é o Fernandinho Beiramar, embora ele negue, e aqui no Comando Vermelho, e aqui no PCC, Marcos Eva Camacho Marcola, tá? Ok? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, deixa o like, né? Na próxima eu vou falar da Guerra de 30, né, quando há uma traição de São Paulo em relação a Minas Gerais, na política café com leite, que leva Getúlio Vargas ao poder, ok? Um abraço.